Fala, galerinha amiga do PET de Minas Gerais aqui do Escola Online. Estamos aí de volta para mais uma aulinha aí da disciplina Matemática, PET Secretaria Estadual de Minas Gerais, volume 3, semana 3, primeiro ano, Função Exponencial, Teacher Marcos, mais conhecido como Professor Marquinhos. Mais conhecido, né? Então, bora lá. Presta atenção, galera. Aquela big novidade, algumas aulas já, o nosso QR Code. Dá pausa aí agora, pega o seu celular, coloca na frente do QR Code, que você vai ser lançado para todas as nossas redes. Spotify, Instagram, Facebook, Gmail, YouTube, Twitter, WhatsApp. Você vai ter todos esses canais para estudar, galera. Já nós estamos numa época em que a educação é assim. A educação chega e você pode acessar, cara. Quando eu era moleque não era assim, não. Vocês estão numa época muito boa para isso. Né? Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos pra vinheta? Bora! Galera, após a nossa big vinheta, eu quero recordar algumas coisas com vocês. O que é 2 ao cubo, galera? 2 vezes 2. Vocês segurem que hoje o negócio vai tremer, hein? Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é 1. Aqui, eu brinco com os meus alunos que o expoente negativo faz inverter a base. Só que quando ele inverte a base, ele gasta essa energia negativa. Aí, então, você inverte a base, né? Mas desaparece o expoente negativo. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Ficou meio apertado aqui, mas deu para entender que é o 9, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Você vai inverter a base. Então aqui vai ficar 7 sobre 1 elevado a 2, beleza? Aqui eu só queria mostrar para vocês que você pode escrever na forma de potência se quiser. O que é 8? Opa, que é isso, gente? Porque eu pensei em 2 ao cubo, entendeu? Isso é 2 vezes 2 vezes 2. Isso é 2 ao cubo. Show? Igual aqui, ó. O que é o 16? Fatorando, como eu fiz ali, você encontra 2 à quarta sobre 5 ao cubo. Você pode escrever. A essência dessa matéria, função exponencial, é isso. Saber trabalhar com potência, saber mexer com expoente 0, 1, 3, negativo. Bora. Continuar aqui, ó. Aqui, galera, eu quero treinar o seguinte com vocês. Quando você tem um expoente fracionário, um expoente racional, você pode transformar isso numa raiz, ó. Como é que fica aqui, ó? Fica raiz, né, de 2, porque é o 2 aqui, né? Quem está em cima, que é o 3, vai para baixo da raiz. Quem está embaixo, que é o 2, vai para cima da raiz. Então, bora lá. Aqui tem o negativo. Primeiro, você vai inverter a sua base. Olha lá, ó. 1/5 elevado a meio. Agora vai virar raiz, ó. 1/5. Quem está em cima, que é 1, vai para baixo da raiz. E quem está embaixo, que é o 2, vai para cima da raiz. E assim, mesma coisa aqui, ó. Vamos primeiro gastar esse sinal aí? Vamos? Isso aqui é 6 sobre 1, né? Então vai ficar 1/6 elevado a 4/5. Todo expoente fracionário, né, galera? Pode ver, ó. Onde tiver expoente fracionário, ó. Aqui, 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 aqui. Isso tudo pode virar raiz. Você tem que estar ligado nessa missão aí. Como é que fica aqui agora, ó? Meu expoente fracionário 4/5 aqui, né, galera? Aí, ó. Aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a raiz, vou colocar 1/6 aqui. Quem está embaixo vai para cima. E quem está em cima vai para baixo. Papá, 1/6 elevado a 4. Aqui eu poderia ter colocado 1/5 elevado a 1, sem problema. Mas como era 1, fazia muita diferença, não. Aqui vai ser molinho, molinho, papum, perere, pão doce. Aqui é 7. Quem está em cima vai para baixo da raiz. E quem está embaixo vai para cima da raiz. Beleza? Aqui agora, bom, nessa terceira coluna eu quis te mostrar isso. O expoente fracionário pode virar raiz. Coscou, coscou. Agora, na última coluna eu quero te mostrar que toda raiz pode virar um expoente fracionário, porque é vice-versa, né? De um lado para o outro. Aqui eu tenho a raiz. Quem é o expoente do 2? É 1. Então eu escrevo assim, ó. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. Pode ver que essa frase, quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. Continua o tempo todo. Aqui, mesma coisa, ó. 2, pá. Quem está embaixo
vai para cima. Quem está em cima, vai para baixo. Show! Aqui, 4, pá. Quem está embaixo, vai para cima. Quem está em cima, vai para baixo. Bom, beleza. 3. Quem está embaixo, para cima. Quem está em cima, para baixo. Pronto, isso é uma recordação que eu queria mostrar para vocês. Primeira e segunda coluna, potência, expoente negativo. Terceira e quarta, essa questão de passar de potência para raiz e de raiz para potência. Bora para a próxima página. Beleza. Queria recordar para vocês também, recordar com vocês, né, que o número decimal pode virar um número fracionário. E nessa matéria, galera, tem uma piadinha até, né, que não é uma piada, né, uma zoeira para guardar, que é o seguinte, ó. Nessa matéria de exponencial, decimal. Quanto mais você deixar a coisa em decimal, menos capacidade de resolução você vai ter. Igual aqui, ó, 8 décimos. E esse aqui? Esse aqui, o que nós temos aqui? Nós temos 16, nós temos 3 algarismos após a vírgula. Então, eu vou colocar 3 zeros, um para cada algarismo. E aqui é 1, né? Detalhe, dá para simplificar aqui por 2 em cima e embaixo, 4/5. Dá para simplificar aqui por 4, na verdade até mais, dá para simplificar por 8. Simplificando em cima e embaixo por 8 dá 2, por 8 dá 125. Marquinhos, eu tenho que simplificar? Tem, galera. Primeira coisa, decimal, decimal. E a segunda coisa, simplifique, senão você não vai ver o seu resultado. Após isso, galera, no material de vocês não tem isso, ó. Tem um assunto chamado equação exponencial. Eu vou tratar da equação exponencial mais simples aqui, mas na verdade é ela que você precisa para resolver a função exponencial. As quadráticas, as com mudança de variável, você praticamente não usa em função exponencial. Você usa em equação exponencial propriamente dito, beleza? Qual que é o macete aqui? Primeira coisa, o que é uma equação exponencial? Olha o nome disso, equação exponencial, bagulho louco, né? Bom, a equação exponencial é aquela que apresenta a variável no expoente. Na verdade, não é variável, é incógnita, porque é um valor que você não sabe. Variável é quando você pode variar. Aprende aí com o erro do tio, estou te mostrando. Então, por exemplo, como é que é a equação exponencial? A incógnita está no expoente. Vou colocar aqui, bonitinho. A incógnita. Ah, não apaga. Ah, isso aí anterior não apaga, não. Mas tudo bem, você já sabe que é incógnita no expoente. Não tem problema, você vai me perdoar. Qual a ideia da equação exponencial? Olha para cá, galera. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 1. Bom, aqui é a nossa base. É como qualquer potência. Se você faz essa potência aqui, ó, 2 elevado a 5, isso é a sua base, correto? E isso é o seu expoente. Expoente. Faltou um E aqui, você vai me perdoar 2 vezes na mesma página. Então, aqui é a base e aqui é o expoente. Foi embora. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma potência 2 elevado a x, aqui eu tenho uma potência, né? Então, o que acontece aqui? A base desse lado é igual à base do outro lado. Isso implica que o meu x tem que ser igual a 1. Resolvi. Descobri o valor de x, x igual a 1. Se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais, porque você tem um sinal de igual. Ele está dizendo que o membro do que está do lado esquerdo é igual ao membro que está do lado direito. Olha para cá, 2 elevado a x igual a 16. Bom, a base aqui é 2, a base aqui é 16. Não estão iguais. A ideia da equação exponencial é que você faça as suas bases ficarem iguais para você poder achar o valor do seu expoente. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? 2 elevado a x é igual a... O que é 16, galera? Eu vou vir para um cantinho aqui. 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Opa, 1 está do lado de cá. Viajei. Então, o que é isso aqui? Isso é 2 elevado a 4. Ok? Então, isso é 2 elevado a 4. Ah lá, galera, com a fatoração do 16... Transformando 16 em 2 a 4, eu tenho que essa base é igual a essa base. Logo, o meu x tem que ser 4. Ah, Marquinhos, acho que eu estou entendendo. Olha só para cá. 8 e 16 são as bases. Eu tenho que fazer com que elas sejam iguais. Não dá para escrever 8 na base 16, muito menos 16 na base 8. Eu vou ter que reduzir ambos os membros, o esquerdo e o direito, para a base 2, que é uma base comum para 8 e para 16. Então, o que é 8? 8, galera. 8 é... Olha, agora eu nem errei. Isso aqui é 2 elevado ao cubo elevado a x. Coloque dentro de parênteses. E o 16? 16 já está feito aqui, here. Então, 16 é 2 a quarta. Então, o que eu tenho? 2 elevado a 3x é igual a 2 elevado a quarta. Como a base do membro esquerdo é igual à base do membro direito, isso implica que o 3x tem que ser igual a 4. Então, você vai escrever isso. Bom, 3x eu já sei que é igual a 4.
Então, para meu x é igual a 4 terços. Pronto, a solução da primeira é 4, porque toda equação tem conjunto de solução. E a solução da segunda é 4 terços, que é esse horrível. Putz, bora! Exemplo 3, 2 sobre 5 elevado a x é igual a 0,4. Você pode falar, oh my God, como eu faço isso, tio Marcos? Essa foi doida, né? Bom, como é que você faz isso? Galera, olha o que eu disse para vocês. Decimal, decimal, parará, transforme-se em fração. 2, momento musical da nossa aula, pá. O que é 0,4, galera? É 4 décimos. Que louco! Beleza, simplificou. Ah, lá o que eu disse para vocês, ó. 2 elevado a... Não, 2 sobre 5 elevado a x é igual a divide por 2 em cima e embaixo. Ah lá! Bom, isso está elevado a 1, não é? Eu consegui fazer com que as bases fiquem iguais, então meu x é igual a 1. Que isso, tio? Não quer pensar nisso sozinho? Por isso você está assistindo a aula, meu pupilo. Você está abrindo a sua cabeça, viu que legal estudar? E esse outro aqui? Não, esse eu não sei não, Marquinhos. 3 elevado a x igual a raiz quinta de 9. Para, irmão. Galera, mole. Qual é a jogada? Olha lá, ó. Bom, eu tenho raiz de um lado e não tenho raiz do outro. Bom, então eu vou ter que sumir com essa raiz aí, né? Como é que eu faço para sumir com essa raiz? Olha que legal, ó. O que é 9, galera? Não é 3 ao quadrado? A gente treinou ali atrás, né? Aquele movimento de passar a raiz para expoente fracionário. Vixe mesmo, hein? Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Uou! Marcos! 3 elevado a x é igual a 2 quintos. Essa base é igual a essa base, logo, x é igual a 2 quintos. Solução 2 quintos. Gente, não creio. I don't creio. Ó, sucesso, você entendeu. E o próximo aqui, galera? Eu tenho 9 aqui e 27 aqui. Bom, primeira coisa, não dá para escrever 9 na base 27, nem 27 na base 9. Mas ambas podem ser reduzidas para 3. Olha lá. 3 elevado a 2 elevado a x é igual a 1 sobre 3 ao cubo. Lembra que eu posso multiplicar isso, né? 3 elevado a 2x é igual a 1 sobre 3 ao cubo. Mas presta atenção, as bases estão invertidas, ó. Aqui é um 3 elevado a 1 e lá é 1 sobre 3 ao cubo, né? Se eu inverter uma delas, acho que a gente consegue resolver o problema. Não vou mexer na que tem a nossa variável. Vou mexer nessa de cá. Eu vou inverter isso aqui. Como é que eu vou inverter isso, gente? Vou fazer assim, ó. Vocês concordam comigo que isso tudo aqui é a mesma coisa que isso? Porque se você parar para pensar, pensa bem, ó. 1 sobre 3 ao cubo, você pode falar que é 1 ao cubo, né? Porque 1 ao cubo é 1, todo 1 multiplicado por ele mesmo é 1. E aí você pode, no final das contas, dizer isso. Top, top. Então tá, então você concordou. Qualquer coisa, escreve aí no... Eu sempre olho lá, tá? Escreve, ô Marquinhos, eu não entendi aquilo não, me explica. Te explico, beleza. Agora eu vou inverter esse membro da direita, ó. 3 elevado a 2x é igual a 3 sobre 1 elevado a menos 3. Opa, mas 3 sobre 1 é a mesma coisa que o quê, galera? 3 sobre 1 é 3, né? Então eu vou fazer assim agora. Gente, não acredito nisso, olha lá. Olha lá, gente. Tá lá, ó. A base do membro esquerdo é igual à base do membro direito. Isso implica que os meus expoentes têm que ser também iguais. Jesus, eu achei que isso nunca ia acontecer. Pois é, cada coisa que o povo não acredita. Minha avó já dizia, meu filho, você vai ver cada coisa. Galera, tudo bem até aí? Hoje estou atacado, né? Achei que eu comi muito açúcar. Beleza, bora. Finalmente nós vamos entrar na nossa querida função exponencial. Mas eu tinha que falar aquelas coisas ali com vocês para dar uma recordada, mexer com sua cabeça, beleza? Galera, olha só. Essa parte de função exponencial, essa parte de função é uma parte um pouco... Peraí, desentupiu a vida. É uma parte um pouco... É longa, a primeira coisa, né? E às vezes, o nosso material, como ele é um material que tem que ser objetivo, fica um pouco rápido, né? Fica um pouco, assim, como é que eu vou te dizer? É um material objetivo, logo, às vezes ele não abarca muitas situações, ele, né? Enfim, é isso.
Como eu disse para vocês, tá? Eu tô com um canal lá e eu acompanho turmas de primeiro ano, terceiro ano. Então, eu tenho uma turma do primeiro ano que eu tô acompanhando, tô neles em função afim, terminando função afim, vou entrar em quadrática. Então, eu prometi para os moleques que eu ia começar a fazer um material de função afim, para eles poderem ir revisando, vai chegando prova, eles vão lá, assistem aula, coisa e tal. Então, tá. Então, eu tô lá, eu vou postar hoje o material, o início de função. Eu vou começar lá com função afim, beleza? Função afim, explicando o que é função afim. E eu vou paulatinamente, eu vou falar sobre função afim, vou falar sobre gráfico. Quando eu acabar a função afim, eu vou fazer um conjunto de aulas sobre função quadrática. Então, assim, se você quiser, você vai lá, tá? Um olho na matemática é o nome do canal. Por que é um olho na matemática? Você já percebeu, né? Só enxergo de um olho. Vai lá, vai ser uma alegria você estar acompanhando as aulas. Porque essas aulas eu estou fazendo assim para a galera mesmo, para meus alunos, e abrindo para todo mundo. Né? Tem inclusive aula que eu só faço para a prefeitura, que eu nem abro e tal, porque a aulinha é bem específica para os caras. Mas quer acompanhar? Eu vou começar do começo agora. Função afim, vou passo a passo, passo a passo. Quando acabar a função afim, eu vou entrar em função quadrática. Até o final do ano eu vou cobrir função. Como você está no primeiro ano, você pode agora aproveitar que está no início das aulas e ir acompanhando as aulas e aprendendo. Até o final do ano você acaba, cara. Você tem 4 meses aí, eu estou planejando um mês para cada função mais ou menos. Uma função afim, uma função quadrática, uma função exponencial, uma função logarítmica. Então, só a chance de ir assistindo aula por aula, tudo calminho, papapá, raiz, gráfico. Então, vai lá, se inscreve lá, começa, ativa o sininho para quando eu subir a aula você perceber a aula. Tá certo, galera? Bora lá. Função exponencial. Definição. Consideremos um número real A, positivo, tal que o A tem que ser diferente de 1. A função exponencial de base A. Aqui, galera, o que ele está falando aqui? Ó? Que o seu domínio é reais. O seu x pode ser qualquer número. Agora, o seu contradomínio, o conjunto do qual sai o seu y, não pode ser qualquer número. Tá? Ele tem que ser real positivo. Ou seja, se você pensar em gráfico, o eixo y é este aqui em pé, correto? O seu y só pode sair dessa parte de cima aqui. Marquinhos, isso significa que basicamente eu não tenho gráfico nessa parte de baixo? Sim, das básicas sim. A não ser que tenha algo que eu vou te mostrar daqui a pouco, das básicas você não tem. O seu gráfico sempre vai estar acima do eixo x, beleza? Representada por f de x igual a a elevado a x. Pronto, isso aqui, guarda, anota na testa. F de x igual a a elevado a x. O a, lembrando que o a é um número e o x é sua variável. Por que ela chama função exponencial? Porque assim como a equação exponencial, a sua variável está no expoente, por isso exponencial. Beleza? Aí ele fala dessas propriedades aqui. Bom, galera, vou ser sincero para vocês. Essa primeira propriedade não te interessa muito, a segunda também não te interessa muito. Isso aqui é a terceira e a quarta, não. Essa aqui você tem que saber, tatua junto com a lei, beleza? Na testa. Ó, quando que a função é crescente? Quando o meu a é maior que 1. Beleza? Aí ele fala, né? Porque não vou entrar nisso aqui não, tá? E quando que a função é decrescente? Quando o seu a está entre 0 e 1. Beleza? Aí ele dá aqui alguns exemplos de função exponencial. Calma que eu vou te mostrar isso legal. Y igual a 3x. Quem é o seu a? Calma que eu vou te explicar isso legal. Relaxa, confia em mim que você vai pegar isso legal, tá? Então, olha só. A minha função é crescente quando o seu a é maior que 1. E a minha função é decrescente quando? Quando o meu a é maior que 0 e menor que 1. Lembrando, galera, bom, é isso. Meu a é maior que 0 e menor que 1. Mas como é que eu vejo isso facilmente? Galera, todo número que está entre 0 e 1 é uma fração na qual o seu numerador, dando o pescoço aqui, o seu numerador é menor do que o seu denominador. Por exemplo, 3/4. A partir do momento que o seu numerador, a parte de cima, é menor que a parte de baixo, esse número é menor que 1. O oposto também é verdade. Todas as vezes que o seu numerador é maior do que o seu denominador, esse número, então, é maior do que 1. Aqui seria o número 0,75. Você pode ver que está entre 0 e 1. É menor que 1. Tá beleza? Aí ele deixou aqui alguns exemplos. Ó. Lembrando que a função é a elevado a x, então a gente pode dizer que o a aqui é 3. Essa função é crescente. Por quê? Porque o seu a é maior que 1. Aqui, y é igual a 0,5. Quem é o seu a? O seu a é meio, né? Ou seja, o seu a é menor que 1. Então, essa função é decrescente.
Aqui é a mesma função, só que aqui está escrita na forma decimal e aqui está escrita na forma fracionária. Mais uma vez, nós temos aqui o nosso A menor do que 1, tá certo? Meio elevado a x. E aqui, e raiz de 3? Como é que eu sei, Marquinhos, que raiz de 3 é maior do que 1? Bom, você pode pensar o seguinte, né, cara? Eu vou te dar um exemplo de raciocínio. Raiz de 1 é 1. Se a raiz, então, é maior que 1, o resultado vai ser maior que 1. Por exemplo, raiz de 2 é maior que 1, porque a raiz do 2 é maior do que a raiz de 1. O resultado aqui é 1,4, alguma coisa assim, beleza? E o raiz de 3 pelo mesmo motivo, né? Raiz de 3 é maior que a raiz de 1. Bom, raiz de 1 é 1, né? Então a raiz de 3 tem que ser maior do que a raiz de 1. Então isso é maior do que 1. Essa função também é crescente. Nosso A aqui é raiz de 3. Beleza? Agora, galera, são aqueles exemplos lá, né? São os exemplos. Eu quis colocar aqui para só te mostrar uma coisa. Essa função estará assim, crescendo, tá? Eu não vou nem te falar essa coisa aqui não, gente. Essa coisa de x menor que y, então a x menor que a y. Isso aqui, gente, sinceramente, é uma linguagem muito matemática. Não serve muito pra gente, não. Você tem só que entender isso aqui, ó. O seu A é menor que 1, não é? A sua função desce, ela é decrescente. Lembrando que ela nunca passa do seu eixo x. Como eu sei que fazer esses gráficos aqui, ó, com um olho só, é terrível, eu vou te levar para outro lugar. Vamos lá, galera. Vamos plotar uns gráficos aqui. F de x é igual a 3 elevado a x. Olha lá, o meu A é 3, é maior do que 1. A minha função aqui, galera, tá percebendo aqui, ó? Ela cresce, galera. Ela cresce. Beleza? Se eu fizer isso aqui, ó, e detalhe, perceba que ela está sempre acima do eixo x, beleza? Por que, Marquinhos? O que garante que ela vai estar acima do eixo x? Pensa comigo, galera. Olha para cá, para a mãozinha na tela, ó. 3 elevado a x. Existe algum valor de x que, ao ser substituído aqui, vai fazer esse número 3 elevado a x ficar negativo? Ou seja, o resultado negativo significa um y negativo. Aí você estaria nessa parte de baixo, porque é aqui que estão os y negativos. Não, não existe esse número, galera. Não existe. Galera, o que eu estava falando com vocês lá, tá? Eu vou usar ainda dessa forma aqui para ficar mais fácil de voltar. É o seguinte. Desenhar, caneta. Quando você tem uma função do tipo f de x é igual a 2 elevado a x, o que ocorre? Não existe valor para x que faça esse cálculo ficar negativo. Vou te dar um exemplo, ó. Menos 3. 2 elevado a menos 3. O que vai acontecer aqui? Como o meu expoente é negativo, ele vai inverter minha base. Ele vai ficar assim, ó. F de menos 3 é igual a 1/8. Bom, mas perceba que o meu número não vai ficar negativo. O meu resultado não é negativo. O meu y não é negativo. O meu y é positivo. Então, basicamente, nós estaremos com y nessa parte do eixo y. Então, não terei pontos aqui embaixo. Ah, Marquinhos, e se, por exemplo, for 0? Vamos lá. 2 elevado a 0 é 1. Também é um número positivo. Marquinhos, e se o x for positivo? Bom, aí mais um motivo, né, galera? Bem, f de 2, 2 elevado a 2. f de 2 é igual a 4. Show? Marquinhos, e se a base for aquela menor que 1 e maior que 0? Tipo, meio elevado a x. Mesma coisa, galera. Se você tiver meio elevado a um número negativo, o que vai ocorrer é a inversão das bases, né? Nós teremos 2 sobre 1 elevado a 2 e vai ter um resultado que não será negativo. Da mesma forma, se eu tiver 0, meio elevado a 0, eu tenho 1. E se eu tiver um número positivo, meio elevado a 2, por exemplo, eu tenho um número positivo também. Ou seja, não existe valor que eu coloque no expoente de uma base positiva, e a base é positiva, né? Por quê? Porque a condição da função exponencial é que o A é maior que 0 e o A diferente de 1. Então, ou seja, se eu colocasse isso no intervalo, eu tenho isso, ó. 0 e 1. O meu A pode ser qualquer valor aqui, ó. É da definição da função exponencial, que o meu A nunca pode ser negativo. Isso garante que o meu gráfico sempre vai ficar acima do eixo x. Entendeu? Show? Porque eu só terei y positivos. Então, beleza, galera. 3 elevado a x. Agora, o que acontece
Se eu fizer isso, por exemplo, ó, meio... peraí que eu tenho que apagar esse anterior aqui, peraí. Apagar. Vou colocar aqui f de x é igual a meio elevado a x. Olha lá. O meu a agora é menor do que 1, e obviamente tem que ser maior que 0, né? Tá entre 0 e 1. Olha a minha função. Ela é decrescente, ela está descendo. Aqui, gente, e o grande lance é o seguinte, ela nunca toca o eixo x. Uma função exponencial nunca toca o eixo x, tá? Por quê? Porque não existe valor que eu coloque aqui, nesse xzinho, que faça esse valor dar zero, né? Porque se houvesse um valor que, ao ser colocado no x, meio elevado a um número, desse zero, aí sim o nosso gráfico tocaria aqui o eixo x, porque o y seria zero. Marquinhos, mas parece que tá tocando aí, né, Marquinhos? Não tá não, galera. Se você for dando zoom, ó, olha cá, ó, parece que tá tocando, tá vendo? Mas quanto mais zoom você dá, você começa a perceber que nunca toca, ó. Você pode, galera, pode dar muito zoom aqui, ó. Você começa a perceber que, na verdade, é muito distante. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos no 6 e alguma coisa, não é? Eu vou começar a fechar e você vai ver que... Peraí, vou começar a fechar e você vai ver que quando você fecha, parece que o gráfico realmente está tocando o eixo x aqui no 6. Mas pelo que você viu ali, não está tocando mesmo. Olha lá, galera, ó, por causa da distância, tá vendo? Nós estávamos olhando aqui e nós estávamos vendo toda aquela distância. O seu gráfico nunca vai tocar o eixo x numa função exponencial. Beleza? Show de bola? Então, galera, fica aí a dica, tá certo? Ó, beleza, vamos colocar um outro aqui. Vou colocar um A maior do que 1. O que vai acontecer com o meu gráfico, galera? Meu gráfico será obrigatoriamente o quê? Meu gráfico será obrigatoriamente crescente. Mais uma vez, é o que eu te disse, ó, parece que ele está tocando aqui no menos 4, por exemplo. Só que se você começa a dar zoom, você vê que é só uma questão visual mesmo. Ó, o menos 4 aqui. Vamos dando zoom, aumentando. Ah lá, agora começou a aparecer para você que ele não toca, tá? Ok? Esse eixo x, no qual o gráfico vai se aproximando para sempre, mas nunca toca, a gente dá um nome para esse eixo x nesse caso. É a assíntota. É o limite do seu gráfico. É onde ele quase chega ali, né, a tocar, mas não toca. Beleza? Marquinhos, eu entendi. Então, se o meu a é maior que 0, desculpa, maior do que 1, a minha função será crescente. E se o meu a estiver entre 0 e 1, ela será decrescente. Isso. Uma pergunta, Marquinhos, meu gráfico sempre vai ser essa curva assim? Ou subindo ou descendo? Sim, sempre essa curva. E se você parar para pensar, no geral, o seu gráfico vai passar aqui, ó, no 1 do y. Por quê? Porque quando o seu x for 0, o seu y vai ser 1. Olha para cá, ó. Vou te dar um negócio aqui, ó. Vou colocar uma outra função. 2 elevado a x. Opa, era para ser 2, né? 2 elevado a x. Plotei. Lá. Continua passando no 1. Marquinhos, até os decrescentes passam no 1? Sim, passam no 1. Olha lá, ó. 1 sobre 3, olha lá. É um valor para A, né? Para nossa base. Maior que 0, menor que 1. Ó, joguei para fora. Chapeuzinho, x. Plotei. Lá, tá descendo, mas passa pelo 1. Por que, gente? Eu sempre tenho um número elevado a x. E quando x for 0, eu tenho um número elevado a 0. Né? E o número elevado a 0 vai dar o quê? 1. Beleza? Gente, a única situação que o gráfico vai passar para cima ou para baixo do eixo x, que nesse caso é a assíntota, é quando você tiver alguma coisa somando ou subtraindo. Porque se você colocar uma coisa somando aqui, você vai acrescentar valores aos y do gráfico. Você vai empurrar todo o gráfico para cima, 2 unidades. Olha que legal, ó. Bati. Empurrou o gráfico todo para cima, 2 unidades. A sua assíntota, que era o eixo x aqui, agora essa linha aqui, ó, o 2. Esse y igual a 2, esse gráfico aqui do y igual a 2, tá? Você nunca vai tocar nessa linha aqui. Marquinhos, parece que está tocando aqui. Mais uma vez, gafanhoto, parece, mas não está. Por causa daquela história lá. Se viermos aqui, começarmos a dar o zoom, isso aqui, ó, você já está vendo que não está tocando. Mas se você tirar o zoom, parece que está tocando nessa linha aqui, relativa ao y igual a 2. Beleza. Marquinhos, significa então que se eu pegar e subtrair
eu vou fazer o meu gráfico passar para baixo do eixo X, porque se eu somo, eu suspendo o meu gráfico. Se eu subtraio, eu abaixo. Exatamente. Ó, menos 4. Ele vai baixar 4 unidades. Olha lá. O gráfico que naturalmente cortaria... Peraí. Como é que é o negócio aqui? Diminuir um pouco mais. Deixa eu ver. Não, tem que aumentar. Peraí, galera. Quero que apareça o 3 aqui, ó. Ah, isso aí, beleza. Um gráfico que estaria passando no 1 vai abaixar 4 unidades. Ó, abaixa 1, 2, 3, 4, tá passando no menos 3, tá vendo? Então, você só vai conseguir fazer com que esse gráfico fique abaixo do eixo X se tiver algo como aqui subtraindo. Mas, então, se somar, empurra o gráfico para cima, se subtrair, empurra o gráfico para baixo. Mas o foco que eu queria mesmo falar com você era a questão do A. Se o A está entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. É esse formato que você está vendo aí, né, galera? Ó, é decrescente, ó, desce, né? Vai descendo. E se o seu A é maior do que 1, vamos lá fazer isso, o seu gráfico Enter é crescente. A maior que 1, o gráfico vai subindo, crescente. A entre 0 e 1, né? 1/3, 10, 17 avos, o seu gráfico é decrescente. Guarda esse formato, porque aí que está o grande pulão dessa matéria. Depois disso, você já sabe que, por exemplo, esse gráfico aqui, o gráfico vai ser assim, né? Uma curva para cima. Você já sabe que esse gráfico... Opa, desculpa, galera, que curva para cima o quê? Se você estranhou, que bom. Porque eu falei uma grande besteira aqui, né? Borracha. Ah, esse aqui não vai dar para pagar. Esse dá. Então, o nosso A aqui é um A meio, que está entre 0 e 1, então o meu gráfico é decrescente. É o que você tem que saber. Aqui o seu A, raiz de 3, é maior do que 1, então o seu gráfico será crescente. Cara, isso é o suficiente para você fazer qualquer gráfico.